E de fato é isso que nós somos. Nós somos adoradores do Senhor, foi para isso que nós somos criados. A Bíblia diz que todo ser que tem fôlego louva a Deus. E como eu falei hoje de manhã, se você, o teu respirar, os próprios suspiros do seu corpo são uma expressão de adoração a Deus. Ele fez toda a natureza, tudo para a glória dEle, para a adoração a Ele. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Quero mais alto. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Uhul. Que bênção, galera. Pode se assentar. Fique à vontade. Vocês estão na casa do Pai. Quero saudar a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou deixar vocês. Peraí, deixa eu tomar água. Peraí. Aguenta. Colou tudo aqui. Hoje é um dia muito especial, estou muito feliz de estar aqui. Essa igreja, o pastor Isaor, a pastora Nilzete, são amigos queridos, pessoas que são cruciais no nosso ministério, na nossa vida, nos acompanham desde o comecinho, profetizaram nossas vidas. Muitas das coisas que nós vivemos hoje são palavras que, através da vida do pastor Isaor, o Senhor liberou para nós. E estou muito animada de estar aqui, galera. Estou nervosa aqui só vendo. João 4:23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando eu estava pedindo para Deus uma palavra sobre a essência, o Senhor colocou muito forte no meu coração. A gente fala muito sobre a essência da adoração, a essência da adoração. E de fato é isso que nós somos. Nós somos adoradores do Senhor, foi para isso que nós somos criados. A Bíblia diz que todo ser que tem fôlego louva a Deus. E como eu falei hoje de manhã, se você, o teu respirar, os próprios suspiros do seu corpo são uma expressão de adoração a Deus. Ele fez toda a natureza, tudo para a glória dEle, para a adoração a Ele. E hoje nós vamos finalizar esse dia muito intenso, né? Hoje nós tivemos umas palavras maravilhosas do pastor Ulisses, ontem também, e amanhã vai ter mais um pouquinho. Calma que tem mais um pouquinho ainda, não acabou não. Né? E eu quero falar sobre algo muito importante. O que nós vamos tratar aqui hoje, né, vai ser um assunto que vai deixar vocês desconfortáveis. Não vai ser fácil de digerir, mas é para crescimento. Amém? E glória a Deus. Se vocês quiserem sentar aqui mais juntinho, então um para lá, um para cá, vocês que sabem. Mas eu acho mais legal ficar em tudo assim, ó, meu zoinho aqui para poder olhar nos olhos de vocês. Tanto que lá na igreja eu gosto de ministrar sentada. Que daí eu ministro sentada e eu olho para todo mundo assim, ó. Galera, vamos ter uma conversa. Então eu queria convidar vocês, se vocês puderem, por obséquio, sentar mais aqui nas fileiras, onde a gente possa estar mais próximo. E hoje eu quero falar sobre o resgate da nossa identidade, né? A gente tem falado muito sobre identidade, sobre essência. E uma das coisas que Satanás tenta distorcer na nossa história, de forma brusca, que traz muitos prejuízos para nós e que mexe diretamente na nossa identidade, é a questão paternidade e filiação. E eu quero dar um resumão aqui, né? Pastor Ulisses, meu marido, ele tem uma palavra muito densa. Então vocês vão ver que assim, ele tem bastante conteúdo. Ele é um homem assim, muito conteúdo. Ele fala bastante. Né? A gente tem uma rádio lá em Itapema também. E os primeiros dias de rádio, a gente fazia 4 horas de programação. Chamávamos pessoas diferentes, mas eram 4 horas. Ele conseguia falar 4 horas de assunto. E não era uma vez por semana, era 3 vezes por semana. Então, você imagina que esse homem tem muito conteúdo. Ele tem muito conteúdo, assim. Então, eu gosto. Lá na igreja, eles brincam, né? Que eles falam que eu sou a tecla SAP. Que daí o Ulisses vai lá, faz uma ministração. Se alguém não entendeu, eles vão perguntar para mim. Que eu faço resumo. Faço um resumão. Eu falo, ó, é isso.
Para não deixar ninguém na dúvida. Né? Nós falamos um pouco sobre quem nós somos, né? Assim como Deus, ele é trino, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também somos trinos. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Certo? Aí vocês pegaram? O nosso corpo, ele diz respeito ao quê? Os nossos membros, inferiores, superiores, e a nossa parte sexual. A nossa alma, ela diz respeito à nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. Então, é lá os nossos sentimentos, é o que passa na nossa cabeça, aquelas noias que a gente tem, isso aí tudo na nossa alma. E o nosso espírito, ele é intuição, comunhão e consciência. Acredite se quiser, você não tem consciência até chegar em Cristo. Você tem uma mente turbulenta, tentando te enganar a todo custo. Então, Ulisses trouxe um pouco das nossas origens, né? Eu achei muito... A gente veio conversando no carro, porque foi uma viagem de 7 horas, 8 horas até aqui. E a gente estava falando, vamos falar sobre essência. E não tem como a gente falar sobre origem, sobre essência, sem falar de Adão, né? Aí nós chegamos aqui, essência do jardim. É isso aí. Obrigado, Jesus, mesmo Espírito. Né? Deus criou o mundo e o jardim do Éden, e ali colocou Adão. E Adão, ele era espírito. Né? Certo? E Deus deixou uma orientação explícita que ele deveria se alimentar de tudo, mas não poderia se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele iria morrer. E de fato, Adão morreu. Só que ele morreu espiritualmente e se tornou alma vivente. Certo? Até aí vocês pegaram? Ele se tornou alma vivente e também o corpo dele teve um prazo de validade. Ou seja, nós vamos morrer algum dia, nosso corpo vai pro beleléu, mas o nosso espírito, nossa alma vão estar vivão na eternidade com Cristo, tá? E aí, o pecado, né? Adão gerou o pecado. E esse pecado de Adão gerou os pecados. E nós nascemos debaixo desses pecados. Então, você imagina, tudo de ruim que tem no mundo é proveniente do pecado de Adão. Então, um pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala isso. Mas Deus, em sua finita misericórdia, ele já tinha um plano. Eu creio que aí naquele momento lá que Deus fala para Adão, é bom que o homem não esteja só. Eu acho que ele já estava conversando com Jesus, falando assim, nós vamos ter que fazer alguma coisa para esse povo, porque não vai dar bom. Então, ali já tinha um plano perfeito das nossas almas. Mas isso aí sou eu que estou viajando, né? E ali estava Jesus, no princípio. João 1:1. Alguém pode botar para mim? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo é quem? Jesus. Ele veio à terra como homem, ele sofreu as nossas dores. Muito mais do que morrer, ele quis te compreender. Esse é quem Jesus é. Jesus morrer foi exigência de Deus. Mas todo o sofrimento que ele viveu foi por opção. E isso foi, eu fiz uma ministração, porque eu estava lendo o livro e eu fiquei indignada. Porque Deus mandou Jesus para morrer. E ponto final. Ele não precisava ter passado pela pior morte de todos os tempos. A morte de cruz era pior para os piores. Você imagina que o que ele sofreu lá? Né? João 3,16. A nossa igreja lá em Itapema, o nome é 3,16. Justamente fazendo menção a João 3,16. Porque Deus... Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali ele fala que ele era o único. Mas Jesus, na verdade, ele se tornou o primeiro. Por que ele se tornou o primeiro? Porque nós todos fomos considerados, né, fomos adotados por Deus através de Jesus. E aí ele se tornou o nosso amigo. João 15:13. Eu gosto muito de João. Eu estava orando por uns João aqui. Eu gosto muito do ministério de João, porque João, ele era amado e ele sabia que ele era amado. Então você vai ver muito ele falar assim, ó, o profeta, o discípulo que Jesus amava, João, o discípulo amado. E eu me sinto bem assim. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Muito mais do que ser seu irmão. Jesus quer ser o seu amigo. Porque o irmão você não escolhe. Não é mesmo? A gente nasce na nossa família com o nosso irmão. Mas amigo a gente escolhe. Amigo é aquele confidencial. É aquele que a gente toma as dor.
É aquele que nós briga no colégio, que a gente se mete em encrenca. Amigo é esse cara. E Jesus, além de ser teu irmão, ele quer ser o teu amigo. E nós nascemos com essa essência condenada da nossa alma, mas através de Jesus, a nossa essência se tornou filhos amados do Pai, adoradores em espírito e em verdade. Amém? Você entendeu quem você é? Você entendeu a sua essência em Jesus? Hoje você sabe quem era Adão, quem era Jesus, o que Jesus fez por você. Isso está claro no seu coração? Então vamos lá. Eu quero contar uma história para vocês. E ela se passa em Lucas 15, a partir do versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vivendo a riveria, assim, ó, muito louco. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, ele não estava em outra cidade, ele foi para outro país, maluco, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Guarda bem essa palavra no seu coração. Hoje eu vim trazer o meu testemunho. E meu testemunho é muito forte. Vocês olham eu aqui, mas vocês não imaginam. Então, quero começar do começo. Meu nome é Gabriela, prazer. Tenho 24 anos. Sou filha e serva por amor de um Deus vivo. Sou esposa do Ulisses. Dá um oi aí, Ulisses. Você não conhece o Ulisses? Sou pastora da igreja 316 na cidade de Itapema, Santa Catarina. Sou cabeleireira e maquiadora por profissão. E eu estou cursando a faculdade de psicopedagogia. A minha história, ela começa lá pelos meus pais. Né? Minha mãe é uma mulher muito temente a Deus. Algumas pessoas aqui conhecem minha mãe. Né? Ela é uma mulher incrível. Ela também é pastora. E aos 17 anos, a minha mãe se casou com meu pai. Meu pai foi um homem que viveu muitos traumas na vida dele. Sofreu muitas doenças e sofre até hoje. E por isso, né, e diante disso, ele era um homem extremamente manipulador e abusivo. Né? Minha mãe teve meu irmão aos 22 anos. E por medo de ficar sozinha e não dar conta, porque a pessoa manipuladora, ela queria um enredo para você não sair. Então, ela tinha muito medo de sair daquele relacionamento, porque ela tinha medo de que ela não ia conseguir se virar sozinha. Muito nova. E assim ela permaneceu por 10 anos. Quando ela tomou coragem de se separar do meu pai, falou: vou dar um basta. Ela descobriu que estava grávida de quem? Gabizinha aqui. E aí, por conta disso, né, ela pronta para ir embora, sobreveio também aquela culpa, né, de ir embora, enfim, todo aquele enredo. E ela ficou, né? Resolveu ficar, enfim. Quando ela descobriu que estava grávida de mim, a primeira reação dela foi desespero.
Porque minha mãe sempre trabalhou em supermercado, então era aquela coisa de sair de manhã e voltar 10 horas da noite. Temporada mesmo, era em Balneário Camboriú, foi onde eu nasci. Era uma loucura, mas minha mãe, muito crente, sempre foi muito temente a Deus. Ela pediu confirmações do Senhor e o Senhor confirmou através de palavras que eu tinha nascido da vontade de Deus. Né? Eu era a vontade de Deus. E aí, né, e meu pai, aí começou toda aquela história. Meu pai não queria que eu fosse menina, meu pai era alcoólatra. Então todo esse peso na minha vida, e Satanás já começou o plano de tentar tomar a minha vida. De todas as formas, o inferno lutou contra para que eu não sobrevivesse de forma alguma. Né? Então eu tinha esse peso, eu tinha essa culpa, né? Eu tinha essa ideia errada, distorcida de que eu não era bem-vinda, né? Tanto que quando, às vezes numa conversa, meu pai falava assim: ah, você veio demitida, não era nem para você ter vindo para cá, não era nem para você tua mãe ter engravidado. E a minha mãe, na mesma hora, se ela estava junto, ela rebatia: não, ela não é metida, ela não veio de metida, ela veio de presente. Só que qual que é a palavra que cai na nossa alma, no nosso coração? Você não é bem-vinda, você não é bem-vinda, não era para você estar aqui, não era para você estar aqui, você veio demitida. E o mais marcante na minha história, que foi onde destruiu o caminho da identidade, foi o abuso sexual. As primeiras lembranças que eu tenho, eu tinha aproximadamente 3 anos de idade. Que eu lembro, mas eu, né, conversando, eu vejo que eu tinha sinais de que isso acontecia muito antes. Então, tudo isso acontecia dentro de casa. Pelas autoridades que deveriam me proteger e me cuidar. Hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é autoridade, né? Autoridade é servir e proteger. E ali começou esse ciclo de abuso na minha vida. Então, isso destruiu com o meu psicológico, né? Eu vivia com medo, eu não conseguia ver sentido na minha vida. E eu vinculei toda a minha existência com o sofrimento. Então, assim, eu nasci, então... Aí minha mãe sofre, aí meu irmão sofre, porque meu irmão também sofreu muito com meu pai. Então, eu associava, onde eu estava é porque eu estava fazendo as pessoas sofrer, porque eu era ruim. Então, aquela condenação, eu não via sentido na minha vida. Desde muito nova, eu ficava assim, não sei por que eu estou aqui. Tipo, não era para eu estar aqui, não tenho nada de bom para oferecer. Eu só sofri, só vim para sofrimento, eu acho que eu estou condenada a sofrer pro resto da minha vida. E eu vinculei a isso. Eu tive depressão infantil. Aos 8 anos eu desenvolvi um quadro de anorexia nervosa, onde eu quase fui para leucemia, então ali quase me matou, né? Dessa forma. Eu vivia em estado de nervo tão grande, eu tinha crises de pânico o tempo inteiro. Só que a minha família não era, enfim, né? Minha família não era pobre, né? A gente não tinha muito recurso. E como a minha mãe estava sempre fora de casa, meu pai era aposentado e eu ficava em casa com o meu pai. Então você imagina, minha mãe não fazia a menor ideia as coisas que aconteciam. Né? Então, assim, a minha alma registrou que amor é sinônimo de abuso. Então, a forma que eu era amada era através do abuso. E isso, né? Todo relacionamento que eu construí dali para frente, de certa forma, era abusivo. Então, o abuso ele é um ciclo, né? Uma pessoa abusada, ela vai abusar. Não necessariamente de forma sexual, mas de forma psicológica, de forma física. Então, eu me tornei uma criança e uma adolescente muito manipuladora. Eu era muito bonzinha na frente dos outros, mas por trás eu já tinha um enredo criado. Eu ia botando as pessoas para fazer, né? Enfim, eu não conseguia ter relacionamentos saudáveis com as minhas amigas, com os namoradinhos, não conseguia. Então, eu sempre tive essa coisa de não conseguia ter relacionamentos. Né? E eu achava que aquilo era normal. Né? E aos 14 anos, eu tive meu primeiro namorado. Eu não tinha nenhuma... Gente, nunca tinham me falado sobre prevenção ao abuso, nunca tinham me falado sobre namoro, enfim. Entrei nesse relacionamento onde também sofri abuso. E eu achava que aquilo era amor. Então, eu vivia naquele ciclo de manipulação, naquele ciclo de abuso, achando que aquilo era o melhor para mim. Achando que daquela forma que eu estava sendo amada, não é isso mesmo. Né? A vida é isso. Já que era só isso que eu sabia, era só isso que eu conhecia, então para mim era isso. Eu estava numa depressão tão profunda, né? Eu tinha baixa autoestima, né? Eu tinha compulsão alimentar muito forte. Então eu sentava, chegava da escola, minha mãe fazia nega maluca, porque a gente tinha muitos amigos, né? Então, eu sentava e eu comia aquela nega maluca inteira de colher, até passar mal, chorando, desesperada, porque eu não conseguia parar de comer.
Então a compulsão alimentar era muito forte, muito forte, muito forte. Crises de pânico e também vício em pornografia. Meninas também. Vocês acham que é coisa só dos meninos? Gente, a pornografia destrói a vida da pessoa. Jovens, tomem muito cuidado com isso. Porque além daquilo entrar no seu cérebro como vício igual cocaína, eu estou falando uma coisa seríssima. Ela destrói relacionamentos. Porque dali você não se satisfaz mais e aquilo vai te levando para níveis piores. E quando você vê, você está fazendo coisas horríveis. Quando você vê, você está vendo coisas horríveis. E aquilo vai te abrindo mais portas para mais demônios se apossarem de você. Se apossarem no teu psicológico. E isso destrói a vida da pessoa, os relacionamentos. E foi aos 14 anos, através, aí a gente começa a ter um pouquinho mais de consciência sobre as coisas, que os meus olhos abriram, e ali eu caí em mim e eu percebi que, a vida inteira eu tinha sofrido abuso, a vida inteira eu tinha sido machucada, quem era para me proteger não me protegeu, e eu caí num poço tão profundo, eu não tinha nenhuma orientação, eu não busquei ajuda com ninguém. Eu não queria abrir, não queria falar. Eu sempre fui uma adolescente. Se você perguntar, na época quem convivia comigo, eu sempre fui muito feliz. Esse jeito que eu sou hoje, alegre, brincalhona, eu sempre fui. Então ninguém sabia, ninguém via que eu tinha depressão. Ninguém via que eu passava por aquelas crises. Todo mundo achava que eu era legal, normal, eu sempre fui muito extrovertida. Eu sempre me escondia atrás de uma casca. Então eu era muito feliz para os outros, eu era sempre a das piadinhas, eu era a menina popular da escola, que tinha muitos amigos, mas que não tinha ninguém, na verdade, Quando eu saía de perto das pessoas, eu tinha um abismo sem fim dentro do meu coração. Então ali, eu decidi que eu ia dar um fim naquilo tudo e eu não ia mais viver. Falei, Deus, não falei Deus não, porque eu não tinha relacionamento com Deus, Apesar de ser criada dentro da igreja. Eu decidi que ali era o fim. Falei, não vou mais viver essa desgraça. Eu me recuso a viver essa porcaria de vida, onde eu fui abusada a vida inteira. Gente, começou a chegar um momento que eu andava na rua, algumas vezes de homens parar com o carro e tentar me puxar para dentro. Tipo assim, o Senhor guardando a minha vida de todas as formas e Satanás tentando tirar ela de todas as formas. O abuso era tão presente na minha vida que eu tinha medo. Eu comecei a andar envergada, assim, ó. Eu tinha vergonha. Então, assim, era muito difícil. E ali eu falei para minha mãe que ia dormir na casa de uma amiga. E eu passei a noite na rua, planejando a minha morte. Ali eu escrevi as minhas cartas de despedida para minha mãe e para o meu irmão. E essa é uma parte que me toca muito, porque eles eram as únicas pessoas que importavam na minha vida. A minha mãe e o meu irmão. Então eu escrevi cartas pedindo perdão. E me despedindo, porque eu não era forte o bastante para continuar naquilo. E eu preparei tudo, peguei minha mochila, comprei as coisas, estava preparada. E aí eu cheguei em casa pela manhã, decidido, sabia a hora que minha mãe ia trabalhar. O meu irmão já não estava mais em casa, meu irmão já tinha casado. Então, eu ia ali cometer suicídio. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, por algum motivo a minha mãe tinha se atrasado para ir para o trabalho e ela ainda estava em casa. Ela me catou e ela me deu um abraço. E ela falou assim, nossa, como você faz falta. E ali eu tive uma experiência extraordinária. Por mais que esse fosse o sentimento da minha mãe, não era o cheiro dela ali. Não era a voz da minha mãe ali. Os braços da minha mãe pareciam que tinham 3 vezes mais o tamanho. Era o próprio Jesus, o Espírito Santo, falando comigo naquele dia. Que falta que você faz. Como você é especial. A casa fica sem brilho quando você não está. E ali eu morri. Ali aquela Gabriela depressiva, triste, sem vida, morreu. E ao mesmo tempo, do jeito que eu morri, eu renasci para a glória do Senhor. Ali nasceu o Espírito em mim. Ali Jesus me livrou da morte. Ali, quando a Bíblia fala que a gente foi transportado do reino das trevas e levado para o reino da luz, foi exatamente o que aconteceu comigo. É como se Jesus tivesse me catado e me colocado aqui, ó. Esse é o teu lugar. Ali o meu espírito se encheu. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus de verdade. Ali eu caí em mim e eu falei, não está certo isso.
Deus tem algo para mim. Eu tinha experiência, eu ouvia falar de Jesus, eu cresci na igreja, eu cresci no ministério infantil, eu fiz parte de todos os ministérios da igreja que você pode imaginar, eu estava lá. E mesmo assim, né, eu precisei ter essa experiência com Deus. E naquele dia, o vitimismo em mim morreu. Porque você é vítima até você ter consciência. Quando você tem consciência, você já não é mais vítima das circunstâncias da sua vida. Ali você põe um basta. E naquele momento, a minha vida mudou. Mas a minha vida dali para frente, não foi um mumu, não. Não mudou em nada, na verdade, né? Ao meu ver. Eu continuei tendo que lidar com a depressão. E eu precisei de ajuda. E naquele momento, nesse ano que isso aconteceu, os meus pais se separaram. Né? Minha mãe resolveu ir embora. Na verdade, eu saí de casa e minha mãe foi atrás de mim, porque eu era muito nova. Então, ali os meus pais se separaram. E ali eu fui embora para Itapema, que é onde eu moro hoje. E ali eu comecei o meu processo de cura, de entender quem Deus era para mim. Porque eu via Deus como pai. Mas qual era a minha referência de paternidade? Né? Qual que era a minha referência de amor paterno? Era aquela que eu conhecia de abuso, que falava que as coisas que estavam acontecendo comigo era por amor, era para o meu bem. Né? E a minha referência de autoridade era abusiva. E eu comecei a buscar respostas para essas questões. Não com muito sucesso. Né? Porque eu tinha uma caminhada com Deus, eu comecei a ter intimidade com o Espírito Santo. Eu comecei a viver coisas diferentes na minha vida, mas a minha luta era muito constante. O Ulisses acompanhou, né? Quando eu conheci o Ulisses, ele acompanhou. Eu lutava tão forte contra a depressão e contra o espírito de morte, o espírito de suicídio, que ele saía e ele tinha medo, quando ele voltasse, que eu não fosse estar mais, porque eu tinha crises muito fortes. Mas mesmo no meio das crises, o Senhor estava segurando a minha mão. E ali fazia parte do meu processo de cura, quando o Ulisses falou, né, que um dos processos mais difíceis é quando Deus expõe para nós os nossos traumas. Né, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, muitas das coisas que você sofre na sua infância, você não se lembra. Mas está ali as marcas no seu coração, está ali as marcas, né? E isso, chega um momento que o Senhor precisa tratar na nossa vida. E quando o Senhor começa a trazer à tona essas coisas, é muito difícil. Mas é muito aliviador. E aí, né, eu ainda estava nesse processo de cura. Foi quando eu casei com um homem maravilhoso, temente a Deus. Tá falando com o pastor Zão hoje, eu fiz um voto com Deus, que eu casaria com um homem. Eu casaria somente quando eu tiver certeza que aquele cara era de Deus. De Deus assim, ó, que ele tinha, as decisões dele eram pautadas na presença de Deus. Um homem que fosse verdadeiro e transparente, porque eu sabia que o relacionamento dos meus pais era uma mentira. Então eu não queria um relacionamento de mentira, eu queria uma pessoa que fosse de verdade, uma pessoa que fosse transparente. E o Ulisses é até demais. Quando você convive com ele é aquilo ali. Se ele está bravo, se ele está feliz, ele expõe, ele é aquela pessoa. Eu queria ter um amigo, né? E o Ulisses chegou na minha vida, né? E Deus, e Ulisses, ele ama a Deus com tanta intensidade, né? Que eu não preciso me preocupar com as decisões que ele vai tomar na nossa casa, na nossa família, porque eu sei que ele ama a Deus. Por que ele é fiel a mim? Não é só porque ele me ama, mas porque ele ama a Deus. Por que ele me respeita? Não é só porque ele me ama, mas porque ele ama a Deus. Por que ele quer ser um bom pai? Por que ele tem trabalhado, né, para construir a nossa família? Não é porque ele só me ama, ele ama a nossa família, mas porque ele ama a Deus. Meninas, meninos, busquem isso. Uma pessoa que ame a Deus mais do que te ama. Porque é uma pessoa que não vai te colocar em primeiro lugar na vida dela, mas uma pessoa que vai colocar Deus. E ali, meu processo de cura fechou com chave de ouro. Porque toda autoridade distorcida que eu havia vivido não existia mais. Ali eu encontrei uma autoridade. Né? Autoridade significa servir e proteger. O que a gente aprende no mundo é autoritarismo. O que a gente aprende com machismo e feminismo é autoritarismo. O autoritarismo, ele se serve e ele se protege com as pessoas. A autoridade, ela te serve e te protege. Né? E o meu marido, que hoje é a autoridade terrena máxima na minha vida, me serve e me protege. Para a glória do Senhor. Né? Ele me deixa segura, respeita os meus limites, me impulsiona e me apoia. Não esperem menos do que isso do relacionamento de vocês. Se vocês têm dúvida se o namorado de vocês, se o noivo de vocês é para vocês, pensa nisso. Ele ama Deus mais do que me ama.
O meu marido é o cabeça da minha casa. A última palavra é a dele. Sim, esse é o papel do homem dentro da casa. Mas ele nunca toma uma decisão sem pensar em mim antes e sem me consultar. A minha opinião importa dentro da minha casa. Mas a última palavra é dele e eu respeito isso. E porque eu tenho plena certeza. Eu confio completamente no meu marido. Tenho esse nível de relacionamento. E a nossa história é muito conturbada. Começou de forma muito conturbada, né? Quem estava aqui hoje de manhã ouviu um pouco falar que, né, os meus sogros não estiveram no nosso casamento porque eles não nos apoiavam. Hoje eles me amam, eu sou como uma filha para eles, eu sou apaixonada por eles, né? Porque eles são pela nossa família, né? Eles como nossos parentes. Mas foi muito difícil, porque Deus sabia que o nosso relacionamento ia ser para consertar e para trazer para jovens um modelo, né? Então é isso que eu queria da minha vida, então é isso que eu sou. E vocês ficam atentos, não perde a oportunidade de ter esse modelo na vida de vocês, pelo amor do Senhor, viu? Então, a partir dali, por que eu estou falando, né, do meu casamento e tal? Porque foi no meu casamento que eu pude entender, ali eu entendi a paternidade de Deus na minha vida. Ali eu entendi a minha filiação, né? Porque como eu falei, eu conseguia ver Deus como pai, porque eu tinha figura paterna. Na minha vida, é distorcida, mas era uma figura paterna. Tem pessoas que não têm figura paterna, né? Mas de forma muito distante. E além disso, eu não conseguia me ver como filha. O abuso, ele tem um poder de condenação absurdo sobre a nossa vida, né? Ele impregna um sentimento de vergonha, um sentimento de culpa, que faz você se sentir totalmente indigno, né? E não se enganem, o abuso, ele é todo toque, todo olhar, toda palavra, toda exposição com conotação sexual que te faz sentir desconfortável, que te faz sentir com nojo, com vergonha, né? A gente pensa numa coisa, mas não é. Então, né, fala, ai, Gabi, esse é um assunto muito pesado, a gente está falando com gente nova, com criança. Eu queria ter ouvido isso quando eu era adolescente. E se a gente não ensinar dentro de casa, as nossas crianças vão aprender lá fora de uma forma muito distorcida. Então, por favor, tenham esse hábito de proteger as nossas crianças, né? Não tenham... Por isso que eu falei que ia ser muito desconfortável de ouvir. Ninguém quer ouvir sobre isso. É um assunto muito pesado, só que muito importante, porque isso destrói. Satanás usa muito para destruir, né? A estatística é terrível de mulheres que sofrem abuso no Brasil. É muito grande, muito grande, muito grande. E eu tenho, né, o Senhor colocou sobre a minha vida esse ministério de poder alertar vocês e trazer cura sobre vocês, e vocês verem que sim, existe luz no fim do túnel, existe um reino de luz para sermos transportados. Satanás não me levou, e ele não vai levar você também. Amém? Quando falamos sobre essência, falamos sobre identidade. E essa foi a principal forma que o inferno se levantou para roubar a minha vida, minha identidade. E através da igreja, eu fui ministrada por cura. Como eu falei, né? Eu via Deus como pai. Mas diante da minha... Quando eu entendi que Deus era pai, então Deus é pai, aquela figura soberana, de amor, de paz, de graça. Só que eu não conseguia me ver como filha. Porque eu ainda tinha aquele sentimento de ser indigna. Eu não mereço esse pai. Eu não mereço esse toque de amor. Eu não mereço essa vida abundante. Porque eu tô suja. Eu estou envergonhada. Eu não sei como chegar nesse pai. Eu não sei o que fazer com isso. Eu estava igual o filho pródigo. Não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa você ter escravo. Eu estava assim, ó, Jesus, algema eu, leva eu como escrava, porque eu não sei ser filha. Mas a parábola do filho pródigo não tem a ver com filho, tem a ver com o pai. O pai amoroso que sempre tem os braços abertos para te receber. Nessa noite, se você está com sentimento de medo, de abandono, de insegurança, sentindo que não foi protegido como deveria, se você sofreu abuso de certa forma físico, psicológico, se a vergonha domina o teu coração ainda hoje, se a depressão te domina, hoje é o dia que o Senhor preparou para a tua libertação. Hoje é o dia que o Senhor preparou para te abraçar. Essa é uma noite de cura e libertação. Porque quando nós falamos da essência, o Ulisses falou, né? A gente não está querendo voltar, mas a gente está querendo ir para um lugar que a gente nunca esteve antes. A paz, o Éden, ele é um lugar
É um lugar para se estar. Hoje à tarde a gente falou um pouco sobre paz. Sobre Jesus ser o príncipe da paz. E como nós nos vemos, como as pessoas nos veem, como Deus nos vê. E a paz não é a ausência de problemas e nunca vai ser. Mas a paz é um lugar onde você permanece. Pode vir vendaval o que for, eu não vou sair daqui. A paz é o meu guia, é o guia do meu coração. Esse precisa ser o guia do seu coração. Esteja com o seu coração aberto. Eu sei que é uma palavra dura, a gente tem falado bastante aqui, temos, conversado sobre várias coisas, mas hoje eu quero ministrar o teu coração. Hoje eu quero ministrar que você pode sim se achegar a esse Pai, se achegar nesse lugar de mudança de vida. Você olha, na verdade, eu queria muito contar a minha história em terceira pessoa, como se não fosse eu. Porque vocês estão me vendo aqui, feliz, alegre, pulando, pastora, a gente não consegue, a gente já vê o final da história, então a gente já vê o final feliz, Mas eu passei muitos anos da minha vida sem saber o que era um final feliz e sem acreditar que um dia eu teria. Pode ir. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.